Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós queremos meditar sobre o mistério da Sexta-feira Santa. Estamos vivendo o segundo dia do Tríduo Pascal. Neste dia, nós não temos a celebração eucarística. É o único dia do ano em que a Igreja não celebra a Eucaristia. Pois a Igreja, neste dia, contempla, apaixonada, atônita, num silêncio em que se reúnem dor, sofrimento e amor. O evento da cruz. O evento de um Deus que se fez homem e que vive a sua paixão e morte na cruz, para realizar o projeto amoroso do Pai, para ofertar ao Pai um sacrifício redentor em favor de todos os homens. A cruz faz com que nasça a Igreja, esse povo que foi sendo reunido em torno do anúncio da palavra do Cristo, esse povo que foi acolhendo essa palavra anunciada por Cristo e foi vivendo em comunhão com o Senhor, esse povo de discípulos, esse povo recebe do Cristo crucificado os meios da salvação, os instrumentos da salvação, os sacramentos. Morto, do seu lado transpassado pela lança, jorram sangue e água. Batismo e Eucaristia, diziam já os padres da Igreja. A vida de Cristo se torna vida sacramental para toda a Igreja. A vida de Cristo circula na Igreja através dos sacramentos. Por isso hoje não celebramos o sacramento da Eucaristia, mas contemplamos na celebração litúrgica o mistério da cruz e adoramos o Senhor, o esposo que dá a sua vida para que a esposa viva, para que a esposa seja curada da sua ferida mortal, para que a esposa seja santificada e possa ser apresentada ao Pai, como diz a carta aos Efésios, no capítulo 5, sem mancha, sem ruga, imaculada. Sim, queridos irmãos e irmãs, nós queremos invocar o Espírito de Deus nesse momento, que Ele realmente abra a nossa inteligência, inflame de amor o nosso coração, para que possamos adentrar ainda mais nesse mistério magnífico da cruz. E queremos percorrer esse caminho com a ajuda de um grande teólogo, de um homem que viveu uma vida muito santa, uniu, como todo discípulo autêntico de Santo Tomás de Aquino, um amor intelectual e um amor afetivo pelo mistério divino. Procurou com a sua inteligência e amou de todo o seu coração o Deus que se revelou aos homens. Foi sacerdote, professor de teologia, autor fecundo, deixou escritos magníficos, dentre eles um traduzido em língua portuguesa, As 7 Palavras. É com a ajuda de Charles Journet, Abbé Charles Journet, como o chamavam carinhosamente em Friburgo, na Suíça, que nós queremos mergulhar ainda mais nesse grande mistério. Ele começa, antes de falar das 7 palavras de Cristo na cruz, ele começa recordando o início do Evangelho de São João. No princípio era o Verbo,
O verbo significa palavra. Deus, que a si mesmo é transparente, ao conhecer-se, exprime necessária, eterna e totalmente uma palavra que lhe é interior. Existe aquele que concebe, gera, profere a palavra. Trata-se do Pai. E existe a palavra com P maiúsculo, concebida, gerada, proferida. É o Filho. Aquele que gera é realmente distinto daquele que é gerado. O Pai é realmente distinto do Filho. Mas o que é dado pelo Pai e recebido pelo Filho é toda a substância divina, toda a natureza divina, todo o ser divino. Charles Journet nos leva a refletir sobre a natureza divina do Verbo. Ele é a palavra eterna do Pai. O Pai diz todo o seu amor, gerando eternamente o seu Filho. O seu Filho é, por assim dizer, a sua palavra de amor. O Filho eterno é tudo o que o Pai é. Ele recebe todo o ser do Pai, com exceção, evidentemente, da própria paternidade. Ele recebe tudo o que o Pai é, toda a substância divina. O Filho é a palavra do Pai. O Pai diz tudo o que Ele é por meio do Filho. O Filho recebe todo o seu ser do Pai. Esse é o amor que une o Pai ao Filho, o Filho ao Pai, o amor eterno, misterioso. O Filho é a palavra eterna do Pai. Por isso, quando o Pai envia o Filho ao mundo, o Filho é capaz de dizer ao mundo tudo o que o Pai é, tudo o que o Pai deseja, todos os projetos do Pai, todo o projeto salvífico do Pai. Pois esta palavra pode ser ouvida, desceu até nós, fez-se carne e se entregou a nós de duas maneiras. Charles Journet vai recordar que o Verbo fez-se carne para que pudéssemos recebê-lo todo inteiro, no silêncio infinito. Ele fez-se carne para poder estar conosco. O Verbo se faz carne para que nós possamos acolher entre nós a palavra eterna de Deus. A segunda razão pela qual esta palavra subsistente, silenciosa, inefável se fez carne e habita entre nós é a de exprimir-se exteriormente, transmitir-se a nós com palavras de uma linguagem humana. A palavra única vai pronunciar palavras múltiplas e distintas. O Verbo vai proferir palavras humanas, acessíveis a todos nós. Neste segundo sentido, o Verbo se fez carne. Ou seja, o Verbo se faz carne também para poder, assumindo a nossa natureza, falar como nós falamos, falar a língua dos homens, falar usando palavras carnais, palavras humanas, palavras que possam ser acolhidas, compreendidas por nós. Tudo possuiremos através dele. O Verbo se faz carne. A palavra que é Jesus vem ao nosso encontro. Mas o Verbo se fez carne também significa que esse Verbo que se fez Jesus, ele traz palavras de vida eterna. Ele traz palavras
para iluminar a nossa vida. Ele é a palavra com P maiúsculo, mas ele profere palavras de vida eterna. Palavras que iluminam a nossa vida. Palavras que curam o nosso coração. Palavras que nos santificam. Sim, meus queridos irmãos, antes de falar das palavras de Cristo na cruz, Charles Junier nos convida a refletir sobre a natureza divina de Jesus Cristo, o Verbo eterno do Pai, a palavra. E essa palavra que se faz homem no silêncio do ventre de uma virgem, essa palavra que quis estar conosco, que se tornou Emanuel, Deus conosco, essa palavra traz palavras de vida eterna, as bem-aventuranças, os ensinamentos, as parábolas, as palavras que ele profere na cruz, tantas belas palavras que são como pérolas, tesouros, que a palavra, o tesouro, nos oferece. Primeira palavra: Pai, perdoa-lhes. Jesus autem dicebat, Pater, dimitte illis, non enim sciunt quid faciunt. A cruz de Jesus é a luz infinita do Verbo, sob o véu do supremo sofrimento humano. Sim, meus queridos, a cruz, ela revela a glória de Deus no seu amor misericordioso e infinito, e ao mesmo tempo a condição humana, o homem que longe de Deus sofre, padece, morre. A cruz revela quem é Deus e revela quem é o homem sem Deus. Mas a cruz revela também, unindo a verticalidade e a horizontalidade, revela que o amor de Deus quer nos curar das nossas feridas, quer nos curar da nossa chaga mortal. Por isso São Pedro vai dizer: nas suas chagas fomos curados. Este homem, que é como uma grande chaga, se torna o lugar da cura para as nossas chagas. A cruz revela o plano de Deus para o homem e o caminho do homem para Deus. Jesus possui a ciência do que lhe vai acontecer. Jesus, ao contrário do que alguns exegetas superficiais, do que alguns teólogos pouco contemplativos dizem, Jesus, ele tinha a perfeita consciência, a perfeita ciência daquilo que lhe haveria de acontecer. Ele, desde o início, ele sabia que ele tinha vindo ao mundo para morrer na cruz. As palavras da carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos de 5 a 7, deixam isso bem claro. Não quiseste nem sacrifício nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Então eu disse: eis que venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Jesus se faz homem, assume a nossa natureza humana, representada aqui pela ideia do corpo, a totalidade do homem na sua fragilidade criatural, para poder cumprir o projeto salvífico do Pai, morrer numa cruz. Os evangelhos da infância remetem muitas vezes ao mistério da cruz. Quantas reflexões os padres deixaram comparando a manjedoura, a madeira da manjedoura, os lençóis que encobriram o menino Jesus na manjedoura com a madeira do lenho da cruz, com o santo sudário.
Maria que abraça o menino em seus braços prefigura a mãe das dores que abraça o seu filho morto para colocá-lo no sepulcro. Sim, meus queridos irmãos, Jesus sabia muito bem qual era o seu caminho, a sua missão. Ele sabia quem ele era e o que ele viera a realizar. Ao longo da sua vida pública, 3 vezes manifesta abertamente essa presciência que tem das circunstâncias da sua paixão. A primeira vez em Cesareia de Filipe, ali no nordeste do Mar da Galileia, já quase na Síria. Ali ele, depois da confissão de Pedro, ele diz: começou a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas por parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas. Ele deveria ser condenado à morte e ressuscitar ao 3º dia. Mateus 26, 21. A segunda vez ele está perto de Cafarnaum. Ele está atravessando a Galileia. O Evangelho diz: o Filho do Homem deve ser entregue às mãos dos homens, e eles lhe darão a morte e ressuscitará no 3º dia. Mateus 17, 22. Por fim, a 3ª vez, ele está se aproximando de Jerusalém. Vejam a geografia. Na primeira vez ele está numa terra de pagãos, depois ele está ali no coração da Galileia, perto de Cafarnaum, e finalmente ele está nesse grande itinerário rumo a Jerusalém, próprio dos sinóticos. Ele já está perto de Jerusalém e ele vai dizer: eis que vamos para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, aos escribas, que o condenarão à morte, e entregá-lo-ão aos gentios, para ser escarnecido, açoitado, crucificado, mas no 3º dia ressuscitará. Mateus 20, versículo 18. Qual a razão desse estranho cuidado de Jesus? Jesus ele tem esse cuidado ao longo do caminho. Ele quer que os seus discípulos saibam que ele tem essa ciência, que ele sabe tudo o que vai lhe acontecer. Ele quer fazer-nos compreender que, se na aparência ele é vítima dos acontecimentos, na realidade domina-os. E o faz com lucidez soberana, e o supremo poder de um Deus que enfrenta a morte se manifesta. Jesus é Senhor da situação. Jesus, ele sabe bem quem são os personagens que jogam contra ele, a começar de Judas. Pregado na cruz, Jesus e o Evangelho de São João, que hoje nós lemos na liturgia, pregado na cruz, continua a dominar o curso das coisas. Ele, na sua humanidade, está desfigurado, mas enquanto Deus, ele domina todas as coisas e nada acontece contra a sua vontade. Carrega em si mesmo uma inalterável magnanimidade. Não é a própria dor terrível e esmagadora que exprime na sua primeira palavra. A sua primeira palavra não é "ai, tá doendo", né? Não é uma reclamação diante do sofrimento. Mas vejam bem, a sua primeira palavra expressa essa sua preocupação. Ele deseja que o céu se incline sobre a terra para perdoá-la. O que o preocupa é fazer descer sobre a terra o perdão do Pai. A primeira palavra se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Como já dissemos: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
Os condenados eram crucificados na saída da cidade, ao longo de alguma estrada, para que todos aqueles que entrassem ou saíssem da cidade pudessem vê-lo e assim pudessem aprender a lição que as autoridades romanas queriam dar ao povo. O título sobre a cruz dizia o porquê ele tinha sido condenado à cruz. Conforme o uso romano, eles fixavam primeiro a cruz no chão, isto é, uma estaca vertical. Depois pregavam em seguida o supliciado pelas mãos na barra transversal, ou no patíbulo. A barra era então erguida e colocada em forma de T sobre o mourão. Os pés, enfim, pregados com 2 cravos sobre uma espécie de suporte ajustado à estaca. Eram esses os costumes. E sobre a cruz nós sabemos o título: Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Pai. Pai é o primeiro vocábulo das 7 palavras. A primeira palavra que Jesus diz é Pai. Porque Jesus veio, se fez homem, se encarnou para revelar o Pai, para revelar o projeto do Pai, para ser obediente ao Pai, para cumprir a sua vontade salvífica. Ele diz Pai, como na ressurreição de Lázaro: Pai, eu te dou graças por me teres ouvido, bem sei que me ouves sempre. João 11:42. Ainda aqui ele será atendido. O centurião, no final, vai testemunhar, vai reconhecer a identidade de Jesus. Encontramos isso em Lucas 23:47. E haverá milhares, nós sabemos mais tarde, graças à sua cruz, graças à sua ressurreição, milhares, milhões, bilhões de conversões. Homens e mulheres de todos os tempos que vão se converter, vão ser batizados, vão viver a via da salvação em Cristo Jesus. A começar daqueles que, no dia de Pentecostes, milhares eram eles, depois de escutarem a palavra de Pedro, vão querer ser batizados para receber o perdão de seus pecados e começarem assim uma vida nova. Pai, perdoa-lhes. Não é a sua dor que o aflige, é o nosso pecado. Antes de tudo, a injúria, a ofensa que o pecado faz a Deus. Depois é o mal que causa a nós mesmos. Para mal tão grande não há remédio na terra. Virá ele do alto? Virá talvez o perdão? Será então a vida, surgindo da morte, festa nos corações, primavera na terra? Jesus pede com o seu coração de homem que o Pai perdoe a humanidade. É preciso que também nós, com nossos corações humanos, peçamos ao Pai que perdoe, que nos perdoe. Que perdoe os meus pecados, os nossos pecados, os pecados da humanidade. Contra o ódio, desencadeamento dos instintos do mundo, ele apela para a grandeza do céu. É preciso continuar a implorar com nosso Senhor as magnanimidades do céu contra o ódio, as loucuras, os crimes da terra. Pensemos, por exemplo, as atrocidades que hoje existem, até legitimadas pela lei, como a quantidade monumental de abortos, um monumento à iniquidade, ou a eutanásia, ou a violência gratuita que existe espalhada pelas periferias do nosso mundo, e as guerras injustas, e a exploração.
Quererá Deus perdoar a ofensa feita a Deus? Quererá o Pai perdoar a ofensa feita ao seu Filho? No coração, Jesus já perdoou a ofensa feita à sua humanidade. Ao criado do sumo sacerdote que os bofeteava, ele disse: se falei mal, mostra o mal, mas se falei bem, por que me bates? João 18:23. Agora nada mais censura os homens. Seu olhar paira acima deles, visa-lhes o destino eterno. É por eles que está na cruz. E diz agora somente: Pai, perdoa-lhes. Jesus na cruz, ele contempla o céu, por assim dizer, a imagem da morada de Deus, e a terra. Os homens, na sua condição de criaturas feridas mortalmente pelo pecado, que precisam de salvação, e entre céu e terra, levantado da terra na direção do céu, Jesus implora ao céu, implora ao Pai que derrame como uma chuva torrencial o seu perdão sobre a humanidade, para lavá-la, para purificá-la, num dilúvio de amor, num dilúvio de misericórdia. Sim, um rio vai jorrar do seu lado, um rio que vai trazer as águas da purificação, da santificação, águas misturadas com o seu sangue precioso. Perdoai-lhes, perdoa-lhes, ó Pai. No dia em que eu comparecer diante de Jesus Cristo, pergunta Charles Journet, nós que o ofendemos, sabendo que era o Filho de Deus, que direi quanto aos pecados e às traições de minha vida? Haverá, porém, aquela cruz onde permaneceu em agonia por mim, onde terá derramado aquela gota de sangue por mim, onde terá pronunciado por mim: Pai, perdoa-lhe. Temos que buscar o arrependimento aqui nesta terra. Não podemos deixar para depois da morte. Temos que buscar os efeitos salutares do sangue do Senhor, a conversão aqui já na terra. Ó Jesus, meu Deus, fazei-me sentir desde agora que vos fiz sangrar. Eu te coloquei na cruz, eu te feri. Os meus pecados são como esses pregos, esses cravos que te fixam na cruz, que te perfuram, que te ferem. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Sabem ou não sabem? Sabem e não sabem? Sabem alguma coisa? Sim, porque se há pecado é porque sabemos algo. Sabemos que estamos fazendo mal, sabemos que estamos nos distanciando de Deus, mas não sabemos tudo. E por isso podemos justamente entrar nessa oração de Jesus e podemos receber o perdão. Os grandes, os maiores, os príncipes dos sacerdotes, como o Evangelho de João chama, e Santo Agostinho comenta isso com muita clareza, conheceram, como também os demônios, que Jesus era o Messias, prometido na lei. Eles conheciam a lei, eles conheciam a palavra de Deus, eles viam os sinais, eles viam os gestos operados por Cristo, eles viam que aquele homem não podia não ser o Messias, não podia. Ele cumpria todas as exigências da lei. Mas o coração deles estava endurecido pelo pecado, pelo orgulho, pela maldade. Eles ignoravam, entretanto, o mistério de sua divindade. Eles sabiam que ele era o Messias, mas não sabiam que ele era Deus. Por isso, diz o apóstolo São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 8, se tivessem compreendido, jamais teriam crucificado o Senhor. Santo Tomás de Aquino, comentando
a paixão de Cristo diz: todavia, sua ignorância não os impedia de ser criminosos, pois era de certo modo voluntária. Eles viam com efeito as marcas evidentes do fato de que Jesus era o Messias e até de que em Jesus havia essa presença de Deus. Mas a divindade de Jesus estava obscurecida pelas nuvens do ódio e da inveja destes homens. Eles não queriam crer nas suas palavras, pelas quais se dizia Filho de Deus. Quantas vezes no Evangelho de São João, Jesus discutindo com as autoridades judaicas não diz: eu sou o Filho de Deus. Ele diz explicitamente, mas eles não querem aceitar. O veem como um homem que blasfema, querem apedrejá-lo, querem matá-lo. Sim, Jesus veio, Jesus lhes falou, Jesus realizou os sinais do Messias. Jesus disse que o Pai estava com ele, que as obras do que o Pai permitia com que ele fizesse davam testemunho dele. São João Batista preparou os judeus para acolherem Jesus, mas eles não acolheram. Mas os pequenos, a gente simples do povo, os populares, não instruídos nos mistérios da Escritura, esses não viram claramente que era o Cristo ou o Filho de Deus. Dentre esses, muitos com certeza creram nele. A maioria, porém, não creu. Em dados momentos, diante da multidão dos milagres e da eficácia da sua doutrina, terão indagado a si mesmos se aquele seria o Cristo, o Messias. Conforme lemos, por exemplo, no capítulo 7 de São João. Mas depois foram confundidos pelos seus chefes e não compreenderam ser ele o Filho de Deus, o Messias. Explicam-se assim as palavras de Pedro no seu segundo discurso, Atos 3,17. Sei que fizestes isto por ignorância. Santo Tomás de Aquino vai comentar isso na terceira parte da sua Suma, na questão 48, no artigo 5. Quando pecamos, sabemos e não sabemos o que fazemos. Sabemos que estamos procedendo mal e que destruímos uma pureza em nós, que traímos uma fidelidade, uma liberdade, uma grandeza, mas não conhecemos o fundo deste mal, o irreparável que o acompanha. Não avaliamos que liberdade, que pureza, que grandeza ele destrói em nós. Ele destrói a vida divina, ele destrói a nossa comunhão com Deus, a nossa identidade de filhos. Mais tarde, quanto desejaríamos que tal coisa não tivesse sucedido? Quantos de nós não trazemos no peito, apesar do perdão sacramental recebido, aquela dor? Por que pecamos naquele momento da nossa vida? Por que nos afastamos de Deus ali? Por que traímos o seu amor? Por que nos entregamos à impureza, ao adultério, à maldade, à mentira? Não avaliamos, sobretudo, a injúria, a afronta, a ofensa que o pecado faz a Deus, ao Deus amor, a ofensa do pecado. Os teólogos distinguem no pecado a falta, isto é, o dano que nos causa. O pecado nos causa um grande dano, nos fere, nos mata a vida espiritual em nós. Mas distinguem-se o dano que nos causa e a ofensa feita ao amor. É sob o segundo aspecto que é um mal verdadeiramente infinito o pecado. Quando cometemos um pecado, estamos ofendendo o Deus amor. E então o nosso pecado acaba tendo um efeito que
que nós podemos apresentar como infinito, na medida que é uma ofensa direta a Deus, cuja dignidade é infinita. Continuando a reflexão, Charles Journet diz: dar ou recusar a Deus seu amor, seu pobre amor, optar por um bem infinito ou por um mal infinito, eis o dilema de toda a vida humana. Dar a Deus o que lhe é devido, o nosso amor, todo o nosso amor, amá-lo sobre todas as coisas, colocá-lo no centro das nossas vidas, obedecer à sua vontade, ou nos colocarmos no centro de todas as coisas e fazermos somente a nossa vontade tão inclinada pelas concupiscências para o mal, ou colocarmos ainda outras pessoas, coisas, dinheiro, fama, poder no centro da nossa vida, como ídolos, como se fossem capazes de ordenar todas as coisas em torno a ele, a estas realidades em torno a nós. Não, só Deus no centro pode colocar ordem no nosso mundo interior e na nossa vida exterior. Entre um bem infinito e um mal infinito. É um bem infinito servirmos o Senhor, amarmos o Senhor, fazermos a sua vontade. E é um mal infinito praticarmos o mal, vivermos no pecado, virarmos as costas para Deus. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A primeira palavra de Cristo na cruz é uma palavra de imensa misericórdia para com o mundo. E quem a compreende se torna discípulo da misericórdia. Busca viver a bem-aventurança da misericórdia, que se encontra em Mateus 5:7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E nos apresentaremos a Deus, e não haverá então mais tempo para o arrependimento. Estaremos diante do Senhor, que nos julgará segundo a sua justiça e a sua misericórdia. Hoje é o hoje da Páscoa. Tu estarás, é um futuro. É um futuro próximo. Ele vai entrar sim no paraíso logo, mas ele vai precisar esperar um pouco. Ele vai precisar esperar que Jesus desça a mansão dos mortos, para que Jesus abra para todos os justos do Antigo Testamento as moradas do céu, da glória celeste. Comigo, envolvido por mim, iluminado por mim, abrasado por mim, Jesus é o nosso céu. Jesus é o nosso lugar na Trindade. O céu é Deus, diz Elizabeth da Trindade. E na minha alma Ele está. A experiência do céu começa nessa vida para os homens que rezam, que reconhecem essa presença de Deus dentro do seu próprio coração. Mas um dia é esta nossa vocação definitiva. Um dia nós viveremos no céu, estaremos em Deus. Para nós estar em Deus é estar em Cristo, e em Cristo participaremos da vida trinitária. Comigo, em Cristo, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Se amarmos Jesus no tempo, seremos amados por Ele na eternidade. Se estivermos na escola de comunhão, a escola desta vida, se percorrermos o caminho desta escola de comunhão com Jesus, viveremos a comunhão eterna com Jesus no céu. Estarás comigo no paraíso. São Tomás, ele recorda, não se trata nem do paraíso do Gênesis,
nem do paraíso, por assim dizer, desta terra, do tipo terrestre ou corporal, mas se trata de um paraíso celeste. Se está falando do céu, aonde nós mergulharemos na glória de Deus. Conclui Charles Journet a sua segunda reflexão dizendo: no final de um cântico chamado La Dévotion à la Croix, a devoção à cruz, um homicida, um sacrílego, acuado pela vingança da justiça humana e prestes a perder toda a coragem, atira-se de repente aos pés de uma cruz a fim de esperar dos seus juízes uma morte rápida e da cruz uma vida eterna. Ele cita um poema, ele cita uma devoção cristã para dizer que a cruz se apresenta como esperança, spes unica salve, diziam os antigos. A cruz é a nossa única esperança. Da cruz saem raios de esperança. Se o nosso coração se abrir, mesmo que minimamente, esses raios entrarão e transformarão a nossa vida. Hoje é um dia para abrirmos o nosso coração para a força que emana da cruz, para a esperança que a cruz significa para todos nós. Nós não fomos resgatados por prata ou por ouro. Nós não fomos resgatados por nada por assim dizer, deste mundo meramente criado. Nós fomos resgatados por Deus que se fez homem, pelo seu precioso sacrifício, pelo seu corpo e sangue, dado e derramado por nós. Por isso, a esperança. Havia esperança para aquele bom ladrão e há esperança para nós também. A terceira palavra: eis a tua mãe. Dicit matris sue, mulher, ecce filius tuus, deinde dicit discípulo, ecce mater tua. Também a terceira palavra de Jesus na cruz não foi proferida para exprimir o seu sofrimento. Ele não se refere a ele mesmo, mas como as duas primeiras, essa palavra se dirige ao mundo que Ele quer salvar. Conhecendo a nossa indiferença fria, vendo-nos tão pouco empenhados em pedir perdão, aquele perdão que implorou para os homens que o crucificaram, porque não sabem o que fazem, perdão capaz de santificar num relance aqueles que, como ladrão arrependido, suplicavam-no com ardor. Esse perdão, Jesus quer ao menos que a sua mãe o peça por nós. Confiando-lhe São João, é a todos nós, em conjunto, que ele entrega como filhos, porque somos todos nós os discípulos amados, mesmo que nós não o amemos como devemos. Tornando-a, desde então, diante dele, a mãe responsável. Quando Jesus nos confia a Maria, ele faz de Maria responsável pela nossa alma, como uma mãe é responsável pelos seus filhos. É como uma promessa que lhe faz, se nós não opusermos resistência, de atender às preces que ela lhe dirigir por nós. É como se Jesus estivesse dizendo: tudo o que Maria pedir para vocês eu vou realizar, porque ela é a mãe que eu dei para vocês, e por isso tudo o que ela me pedir eu vou atender, eu vou realizar. Tão maravilhosamente quanto outrora em Caná da Galileia. No mesmo Evangelho de São João, no capítulo 2, Maria pede que Jesus transforme, Maria pede que Jesus intervenha, salve
aquela festa de casamento que pode terminar por falta de vinho. E Jesus realiza o primeiro grande sinal, fazendo com que a água que era usada para a purificação dos judeus se transformasse num vinho melhor. Assim, tudo que Maria lhe pedir, Jesus nos dará. Que maravilha! É São João que nos refere a terceira palavra. É São João que no seu capítulo 19 nos refere as palavras de Jesus, versículos 26 e 27. O contexto: Jesus está sendo crucificado e os soldados, depois de terem pregado na cruz, tomaram as suas vestes e fizeram delas dividiram-na em 4 partes, uma para cada soldado, e pegaram também a túnica, que era uma peça única, que lembra a veste sacerdotal, e disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. João 19, 23, 24. Nas roupas de um desaparecido, nas roupas de uma vítima, há sempre um pouco de sua alma, repartindo-as é a alma que se rompe. Sua bela túnica sem costura, sobre a qual tiram sorte, fora provavelmente tecida com todo amor, talvez por uma daquelas mulheres que estavam junto à sua cruz. Quem sabe fora tecida por Maria, com aquele amor de mãe único. Maria vê aquelas vestes do seu filho sendo profanadas, e é nesse contexto, de pé aos pés da cruz, que ouve a terceira palavra, uma palavra que lhe é dirigida antes de ser dirigida ao discípulo: mulher, eis aí teu filho. Com a sua alma transpassada pela espada, da qual fala Simeão em Lucas, no Evangelho da Infância, Maria, consumida pelo sofrimento redentor, escuta as palavras do seu filho. Ele a chama, como nas bodas de Caná, mulher, como alguém que diz que está recriando o homem. E Maria é vista então como a nova Eva, o modelo de mulher para todos. Ela é a mulher da nova criação. Ela é a mãe da nova criação. Mulher, eis aqui o teu filho. Depois diz ao discípulo: eis aí a tua mãe. E a partir desta hora tomou-a o discípulo em sua casa. A presença das santas mulheres perto da cruz não deve causar espanto. Diz o Père Lagrange que nenhuma lei impedia os parentes de se aproximarem dos supliciados. Os soldados guardavam as cruzes contra assaltos ou para evitar desordens, mas não afastavam nem os curiosos, nem os inimigos, nem mesmo as pessoas amigas. A multidão se afastou de Jesus, porque nos momentos de cruz, a multidão, os colegas, aqueles que vivem conosco relações superficiais se afastam. Mas os amigos, aqueles que amam de verdade, ficam conosco. Queridos irmãos, ao longo do ministério público de Jesus, muitas vezes a gente sente que Maria não está tão presente fisicamente.
certamente como mãe, ela o acompanha, talvez à distância de Nazaré, rezando por ele, pedindo a Deus que se cumpra na vida do seu filho todos os seus desígnios, que ele possa realizar a obra salvífica, redentora, que o trouxe ao mundo. Mas eis que na paixão, nesse momento crucial, nesse momento único em que Jesus vai ser elevado e glorificado para salvar todos os homens na cruz, Maria está mais uma vez ao lado do seu filho, como estivera no início da sua vida pública em Caná, no seu primeiro sinal. Agora Maria não pode fazer nada pelo seu filho. Ela não pode tirá-lo da cruz. Ela não pode interceder junto aos sumos sacerdotes ou a Pôncio Pilatos. Ela, humanamente falando, não tem nenhum meio, é impotente, não pode tirá-lo da cruz, não pode protegê-lo. Mas como uma mulher cheia do Espírito Santo, imaculada, mãe do Verbo, Verbo de Deus que se fez carne, Maria, guiada pelo Espírito Santo, intui a grandeza do mistério que contempla. Seu filho está realizando as profecias, o justo está dando a sua vida pelos injustos, pelos pecadores. Maria sabe que Jesus não pode descer da cruz. Ela sabe que ele não pode abandonar esse sacrifício redentor. Maria está de pé como uma mãe ao lado do seu filho nesse momento supremo de amor, bem próxima. Ela participa dos seus sofrimentos, ela participa dos seus sofrimentos redentores. Para ambos esta presença é indizível, é inexplicavelmente doce e dolorosa. É doce ter quem amamos ao nosso lado, e é doloroso porque vemos aquele que amamos ao nosso lado sofrendo por nós, e isso é uma grande dor para nós. Por isso, doce e dolorosa é a sua presença. Em vez de se afastar, Maria deseja ver até o fim o suplício do seu filho. Ela está cheia de compaixão. Ela sofre junto com o seu filho. Ela sofre maternalmente junto com o seu filho. Embora aquela vista lhe despedace ainda mais a alma, porque Jesus sabe que seu sofrimento redentor é naquele momento compreendido e compartilhado por sua mãe, mais intensamente do que jamais poderá ser por qualquer outra criatura. Sabê-la e vê-la ali é sem dúvida um bálsamo, mas encerra nova tortura. Uma pessoa que ama, quando descobre o eco de seu próprio sofrimento num ser amado, sente que se dilaceram novas regiões do coração. É assim o sofrimento do Cristo. As palavras de Jesus crucificado, a sua mãe, a Virgem Santíssima, desejam introduzir Maria ainda mais profundamente no âmago do mistério redentor. Jesus não quer, com as suas palavras, erguer a sua mãe, que está, entre aspas, caída. Não, Maria não está caída aos pés da cruz. Maria está de pé. Maria está sendo sustentada pela graça de Deus. Mas as palavras de Jesus, a sua mãe, a Virgem Santíssima, querem unir ainda mais o coração da mãe ao coração do filho. O coração do filho está transbordante de amor pelo Pai, de amor pelos homens,
de um amor universal. Ele quer a salvação de todos os homens. Ele que conhece o coração da sua mãe como Deus e como o Filho, ele deseja associar o coração de Maria ao seu coração. Transpassando o coração de Maria, Jesus deseja abri-lo para que o coração de Maria, associado ao seu coração, possa também ser universal. O coração de Maria, unido ao do seu Filho Jesus, vai, pela força da redenção, abraçar todos os homens, acolher todos os homens como seus filhos. Na figura do discípulo amado, Maria descobre a sua vocação a uma maternidade universal. Ela será mãe de todos os discípulos de Cristo. Ela será mãe de todos os homens. Queridos irmãos e irmãs, vejamos como é grande esse mistério. Cristo percorre o caminho do sofrimento para salvar todos os homens. E, da mesma forma, o seu corpo, a igreja, deve percorrer o caminho do sofrimento, associar-se a Jesus na obra salvífica. Entendamos, Jesus é o Salvador, mas a salvação tem que chegar a todos os homens e vai chegar aos homens de todos os tempos, de todos os lugares, também através da igreja, do corpo de Cristo. Por isso a igreja deve seguir o Mestre como discípula. A igreja deve percorrer o caminho da paixão, da cruz, ao longo dos séculos. Não podemos fugir dessa nossa vocação. Levar o Evangelho aos homens significa participar da paixão e da morte de Cristo. Nossa mãe não foge da cruz. Nossa mãe está de pé aos pés da cruz. Nossa mãe quer nos ensinar a ficarmos aos pés da cruz, a não fugirmos do caminho que o Senhor escolheu para Ele e para nós. Um caminho de cruz, de sofrimento redentor, por amor. As palavras de Jesus, como nós sabemos, elas operam o que exprimem. Ao dizer, eis aí o teu filho, Jesus está realizando isso. Ele que está recriando a humanidade. Ele que está fazendo novas todas as coisas, para usar as palavras do profeta Isaías. Jesus está fazendo do coração de Maria terra para acolher todos os filhos que Deus quis lhe dar, que Jesus quis lhe dar. Como Deus da terra fez Adão e de Adão Eva, Jesus da terra de um coração que era todo amor por Deus e todo amor por Jesus, quis fazer um coração materno capaz de abraçar todos os homens de todos os tempos, de todos os credos, de todas as culturas. Um coração de mãe. Um coração de mãe que exerce a sua maternidade de um modo todo especial junto aos discípulos do seu filho. Mas um coração de mãe que vê a humanidade, de certa forma, como vocacionada à filiação divina, como vocacionada aos seus cuidados maternos. A palavra de Jesus dita a Maria faz com que o coração de Maria, naquele mesmo momento, dócil como era, cheio do Espírito Santo como era, puro, santo como era, abraçasse essa missão. Ao abraçar no seu coração o discípulo amado,
João, Maria está abraçando misteriosamente todos aqueles que um dia viverão o privilégio dessa filiação. Maria queria, aos pés da cruz, dar a sua vida por Deus, como seu filho está dando. Ela se associa a Jesus como mãe. Ela vê o seu filho dando a sua vida e ela quer dar. Eu também, eu quero dar a minha vida por Deus. Eu morro por Deus. Pois bem, Jesus toma a oferta de Maria e faz com que o seu coração se torne esse coração de uma maternidade universal. Da mesma forma, o discípulo amado vai se sentindo, por assim dizer, órfão diante do seu mestre que vai morrendo. Ele precisa de alguém que cuide dele, ele precisa de alguém que zele por ele, ele precisa de alguém que o acompanhe nos próximos passos do seu caminho. Existe também no coração do discípulo, como no de Maria, havia o desejo de dar a sua vida. No coração do discípulo existe o desejo de que alguém cuide de mim. E Jesus, ele percebe esse desejo, ele vai ao encontro desse desejo, ele vai então dirigir a sua palavra também ao discípulo: eis aí a tua mãe. E ao dizer essas palavras, Jesus gera no coração do discípulo essa certeza de que em Maria, de que na mãe do Senhor, ele vai encontrar agora a sua mãe. A mãe a quem ele deve amar, a quem ele deve respeitar, que ele deve, entre aspas, culturalmente proteger. Ele vai confiar ao discípulo um dos seus tesouros, o tesouro do seu coração. Ele vai confiar ao seu discípulo a sua mãe. Mas vejam que, se nós formos pegar o texto grego, o seu significado mais profundo, quando se diz a partir dessa hora o discípulo tomou-a consigo, podemos traduzir na sua casa, ou ainda literalmente nos seus bens, entre os seus bens. Ou seja, Maria lhe foi confiada não tanto como uma mulher que deve ser protegida, mas como uma mãe que deve ser venerada entre os seus bens, entre os seus tesouros. Recebe a minha mãe como tua mãe. Recebe a mãe do teu mestre como a tua mãe agora. E o discípulo que é apaixonado pelo mestre vai ser apaixonado pela sua mãe também. Vai cuidar dela, sim, mas principalmente vai respeitá-la, vai venerá-la, vai tributar à mãe do mestre o amor que lhe é devido, por um mandato do próprio mestre, por um testamento. Atenção, porque vejam, essas palavras de Jesus são ditas enquanto ele está morrendo, é como um testamento de Jesus. Maria nos é dada como um testamento de Jesus. Na verdade, Maria é aquela que se dá, o discípulo é aquele que a recebe. Orígenes escreverá: ninguém poderá adquirir-lhe o exato sentido se não tiver repousado sobre o peito de Jesus e se não tiver recebido de Jesus Maria como a própria mãe. Ele está se referindo ao Evangelho. Ninguém vai poder entender perfeitamente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo se não percorrer o caminho desse discípulo amado. Não repousar a cabeça sobre o peito de Jesus é a vida de oração, é a vida contemplativa, é essa amizade profunda com Jesus que nos leva a colocar em prática a sua palavra. Mas também se nós não recebermos Maria como nossa própria mãe,
nós vamos ficar sempre na periferia do Evangelho se nós não recebermos Maria como nossa mãe. Porque ninguém como Maria entrou no mistério da redenção. Ninguém como Maria entrou no mistério da boa nova do Evangelho, que é a boa nova da cruz e da ressurreição. E só com ela, tendo-a como um tesouro em nossos corações, na escola de Maria, é que nós vamos poder entrar no coração do Evangelho. Eis aí a tua mãe, sois vós, ó Jesus, que me dais Maria como mãe. Eis o vosso testamento para mim, é da cruz de onde corre vosso sangue, e da qual quereis que me aproxime, que trêmulo ouço esta palavra, mãe, e esta revelação de uma ternura cujo sentido sempre me excederá. Eu nunca, se com a nossa mãe da terra a gente nunca sabe dizer tudo sobre ela, dizer todo o amor que temos por ela e todo o significado que ela tem por nós, quanto mais com a mãe de Deus, com a nossa mãe, a Virgem Santíssima. Vossa mãe está mais próxima de vós do que jamais eu poderia estar. Seus olhos penetram na ciência do drama, da redenção, mais profundamente do que jamais o fariam meus olhos, os olhos de um cego. Eu preciso de Maria porque ela vê, e ela pode ajudar esse pobre discípulo cego a ver o mistério de Deus. Sois vós, Jesus, que me entregais a ela. Fazei que escute a vossa voz. Fazei que eu entre no vosso desígnio. Fazei que na hora derradeira, quando surgirem as tentações do desespero, eu sinta logo, perto da cruz, vossa mãe, que se tornou minha, acenando-me para o bem morrer. Sim, ela vai nos acompanhar ao longo de toda a vida, e como dizemos na Ave Maria, também na hora da nossa morte, ela vai rogar por nós. Naquela hora da cruz, na última cruz, Maria vai estar conosco, rogando por nós, e que nós possamos, nesse momento, junto à cruz do Cristo, unindo a nossa cruz à cruz do Cristo, reconhecer Maria unindo o seu Filho a nós, nos unindo a Ele. Que Maria rogue sempre por nós.